E em 2050 nós vamos estar em 92% da nossa concentração urbana. E o que significa dizer isso? Significa dizer muita coisa. Significa dizer que a gente já sofre ameaças ambientais. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando de poluição, a gente está falando de enchentes, a gente está falando de várias epidemias. E aí, quando a gente começa a falar de cidades resilientes, a gente está falando de escassez de recursos, e a gente está falando de água, a gente está falando de energia, a gente está falando de abastecimento. E aí é por isso que a gente começa a falar de cidades sustentáveis. A gente está falando de insuficiência de serviços públicos. E aí quando a gente começa a falar de falta de habitação, falta de saúde, falta de segurança pública, falta de transporte. E aí a gente começa a falar de melhora de qualidade de vida do cidadão. A gente tem mais um problema, a desigualdade socioeconômica, que está presente. E aí a falta de oportunidade, a falta de emprego. E aí a gente vê aí as condições que a gente tem, muito morador de rua também. E aí a gente começa a falar de cidades mais inclusivas. Acho que todos esses nomes a gente viu o que a gente está falando. E não é novo esse nome. Na verdade, se a gente for falar, a gente já ouve falar de cidades desde 1950. Eu sei que parece que a gente está misturando um pouco de academia com um pouco de praticidade, mas é para ver o quanto tempo a gente já está falando sobre isso e todo mundo acha que é um pouco novo. E na verdade não é. Desde 1950 a gente vem falando sobre cidades do futuro, cidades digitais, cidades inclusivas, cidades sustentáveis, cidades humanas. A gente vem falando sobre tudo isso. Na verdade a gente vem recorrentemente mudando os adjetivos desses nomes. Hoje a gente já está há mais de 25 anos a gente falando um pouquinho dessas cidades inteligentes. Mas que nos últimos anos a gente começou a voltar a falar de cidades sustentáveis, cidades inclusivas, cidades humanas, cidades de 15 minutos, cidades felizes, e a gente começa de novo a mudar esses adjetivos. E a gente resgata o que a gente sempre falou. Quando a gente fala de cidades sustentáveis humanas, aí até parece engraçado que em 1972, quando a gente tem a reunião da ONU, a gente já estava falando de cidades humanas quando a gente tem a reunião de sustentabilidade da ONU. E é engraçado que a gente tem um ciclo de falar de adjetivos, e a gente esquece que esses adjetivos já estavam presentes nas cidades. Então, se a gente está falando de aglomeração, né, dentro de um espaço geográfico, né, aglomeração humana, a gente sempre vai estar falando de cidade. Mas qual é essa cidade? A gente está falando de uma cidade do futuro. Só que a gente quer adjetivar, e a gente quer falar que ela é humana, a gente quer falar que ela é inclusiva, a gente quer falar que ela é digital, a gente quer falar que ela é inteligente, sempre para poder projetar ela no futuro. Esse é o motivo, mas o que leva a gente a falar dela do futuro é esta causa, a questão da urbanização, que vem agravando todos os problemas. Próximo, por favor. O que mais leva ao problema da questão da cidade inteligente, e é isso que também leva a toda essa polêmica, é uma das questões, é a mudança climática. A gente tem um problema grave, e se a gente for olhar esse gráfico, a gente vê que a gente está perdendo várias vidas ao longo do tempo. A gente viu o que aconteceu com Petrópolis, mas a gente já viu em outros países, em outras cidades, várias outras questões climáticas. E aí, no gráfico, pode não estar aparecendo aqui de forma fácil, porque acho que deu um probleminha na apresentação, mas a gente vai ver várias questões climáticas que a gente vai tendo, não só de geográficas, mas várias outras que a gente vai ter de mudanças climáticas, e todas elas causando uma série de perdas de vidas, e assim, perdas de vidas humanas. Isso é um problema que a gente vem causando. Eu coloquei aqui do gráfico desde 1980 até 2016, mas nós temos agora o que aconteceu em Petrópolis. Isso, de novo, é causado pela urbanização. Próximo, por favor. E é isso que a gente está preocupado com as cidades. Só que temos mais um problema. Vocês viram que nas últimas apresentações, e não precisa ser nas últimas, mas todas as apresentações que a gente fala de cidades inteligentes, e mesmo nos últimos 20 anos, a gente não consegue definir o que é cidade inteligente. Tem uma dificuldade enorme do que é cidade inteligente. Pode perguntar para qualquer um. A gente titubeia sempre o que é cidade inteligente, porque não há um conceito uniforme. Aqui eu coloquei alguns porque a ONU tem uma definição, a Comunidade Europeia tem outra, a gente tem um do BID, a gente tem um do Banco Mundial, a Carta Brasileira de Cidade Inteligente tentou colocar uma pá de cal nisso, mas a gente não consegue definir. E a gente se perdeu nessa história de qual é a definição mais adequada. Por quê? Porque quando a gente trouxe de 1950 para cá,
todo esse conceito de cidade inteligente, na verdade, a gente tem que lembrar que a cidade inteligente, quando nasceu no final da década de 90, ela nasceu de um conceito de planejamento urbano avançado. E ela estava querendo misturar com tecnologia, mas ela não era o foco só tecnologia. Tanto é que a comunidade europeia fala, é muito mais que tecnologia. Tecnologia não é o fim, ela é o meio. Mas há quem diga que ela é o fim e faz uma nova interpretação da definição da comunidade europeia. Aí onde está que a gente se perde um pouco nas definições. E aí a gente tem que, de novo, dar um passo para trás e entender aonde estamos nós na cidade inteligente. Ela é tecnologia? Não. Há quem diga que cidade inteligente, a inteligência é tecnologia. Não. Você pode usar tecnologia, mas nem sempre inovação é tecnologia. A inovação pode ser muita coisa. E daqui a pouco a gente vai explorar sobre isso. Mas quando a gente fala de cidade, ela pode inovar de várias formas. Nossas cidades brasileiras inovam muito até, sem tecnologia. Mas o que a gente tem que entender é que todos esses conceitos, eles passam por muita transformação. Se a gente pegar a cidade, o conceito que a gente tem na Carta Brasileira, a gente olha que a gente tentou colocar desenvolvimento urbano, a gente colocou sobre as questões econômicas, ambientais e socioambientais, a gente fala sobre questões para solucionar problemas concretos, a gente olha a melhoria da qualidade de vida, a gente fala de reduzir desigualdades. A gente está falando de cidade, a gente está falando de um pouco de inteligência, mas a gente pecou porque a gente foca um pouco só em tecnologia. A gente esqueceu que não é só tecnologia. Tem um conceito da professora Angélica Benatti Alvim que ela tenta trazer uma inter-relação entre os espaços físicos e estabelece uma conexão entre o espaço urbano. E ela tenta trazer isso de uma forma correta entre o desenvolvimento econômico e tecnológico com o conceito da tecnologia. E aí ela tenta trazer para a gente que tecnologia, de novo, ela é um meio, mas não é o fim para desenvolver a cidade inteligente. É de uma maneira com muita maestria que a gente, de novo, tenta conectar todos esses conceitos que a gente traz aqui. De novo, é o melhor conceito? Não, a gente ainda está amadurecendo todos esses conceitos e tendo uma evolução. De novo, a minha tese é trazer um novo conceito e colocar uma pá de cal, é isso que eu estou trabalhando. Mas é para vocês verem como a gente ainda tem um conceito muito instável sobre o que é cidade inteligente. Evoluindo, por favor. Bom, e aí um olhar analítico sobre cidade inteligente para vocês entenderem. Primeiro, nunca a gente deve olhar a cidade inteligente de uma forma muito única. A gente tem mania de falar que cidade inteligente é eu estou olhando mobilidade, eu estou olhando transporte, eu estou olhando saúde, eu estou olhando educação. A cidade ela tem que ser olhada de uma forma integrada, por isso a inteligência. Quando eu olho a saúde, eu tenho que olhar qual é o efeito dela sobre a educação, qual é o efeito dela sobre a segurança, qual é o efeito dela sobre toda a cidade. Quando eu olho a segurança pública, de novo, eu estou olhando sobre ela, o aspecto da educação. Qual o aspecto dela sobre todos os outros eixos, sobre a mobilidade. Porque o cidadão, ele está no eixo central, mas qual é a cidade como um todo? Eu tenho que fazer uma intersecção sobre todos os eixos. Eu nunca posso olhar sobre um aspecto total. Essa é a inteligência, porque se eu estiver de novo olhando sobre um modal, sobre um aspecto, eu estou olhando sobre a cidade tradicional. Eu não estou mais olhando, dando inteligência sobre a cidade. Se a gente for, de novo, aprofundar sobre essa ideia, o que eu estou falando? Vamos pegar um exemplo sobre saneamento. Se eu pegar e olhar o saneamento, eu estou olhando as doenças hídricas que o saneamento promove e estou olhando os efeitos dela na educação das crianças. Se eu olhar a evasão das crianças e eu estou olhando a saúde, como é que eu vou olhar isso? Eu preciso diminuir, talvez, as doenças hídricas para poder aumentar ou diminuir também a evasão das escolas. É essa conexão que a gente tem que olhar. Mas eu vou olhar a segurança das escolas. Vou olhar a segurança das escolas para poder também aumentar com que as crianças vão mais às escolas, para que elas tenham uma segurança para poder se locomover. Mas eu também tenho que olhar a mobilidade delas, ter calçada para que elas possam ir a pé às escolas, porque também se não tiver calçada,
como é que elas vão caminhar até as escolas? Então, quer dizer, tem uma integração sobre tudo isso. E aí a gente pode discorrer sobre toda essa integração e é sempre olhar. No centro, quando vocês olham, eu sempre tenho um engajamento e uma inclusão. Mas lá no pequeno, parece, eu tenho pessoas. Não pode esquecer, sempre eu estou olhando pessoas. Essa cidade, o eixo central é pessoas. E eu tenho uma conexão entre desafios, soluções e a sociedade. Eu tenho uma integração entre academia, setor privado, sociedade civil e governo. Eu não tenho um único decisor sobre isso, mas eu tenho que ouvir uma única pessoa, sociedade. Mais do que isso, eu tenho que pensar em quem? Quem que é o cidadão para ele ter uma habitação, ele ter um trabalho e ele ter o quê? Um alimento. Essas são as 3 preocupações. Por quê? Porque o objetivo da cidade inteligente são 3 também. É desenvolvimento econômico, atrair empresas e gerar emprego, gerar sustentabilidade, porque eu tenho que promover recursos e gerar mais recursos naturais, e por fim, qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? É que as pessoas tenham saúde, que as pessoas tenham mobilidade, uma infinitas coisas, porque qualidade de vida pode ter N definições. Próximo. Bom, aqui a gente pode dar um cenário sobre o que a gente tem de visões sobre o mundo. A gente tem N exemplos sobre o que acontece no mundo, porque cidade inteligente a gente já está há mais de 25 anos falando. No Brasil, a gente já está há uns 15 anos também falando sobre cidade inteligente e a gente teve uma evolução parcialmente. A gente tem ações, sim. Há quem diga que a gente tem cidades inteligentes no mundo. Já vou fazer um parênteses antes que alguém me pergunte qual é a cidade inteligente que a gente tem no mundo. Eu já vou avisar, a gente não tem cidade inteligente. A gente tem níveis de cidades inteligentes. É a melhor definição que eu posso dar. Ah, mas a minha cidade é inteligente, ou eu tenho a cidade de Barcelona como cidade inteligente. Não, eu tenho um nível de Barcelona como cidade inteligente. O que significa isso? Eu tenho uma série de indicadores que podem definir que Barcelona tem um certo nível de inteligência. O que quer dizer isso? Eu desenvolvo uma série de indicadores que eu posso dizer que Barcelona atingiu uma série de soluções, ou que atende os munícipes numa série de soluções. Vamos explorar um pouquinho mais? Quando a gente olha essas cidades, quando eu olho Barcelona, quando eu olho as cidades da Índia, quando eu olho Amsterdã, quando eu olho Singapura, quando eu olho Tel Aviv, eu vejo alguns exemplos aqui de soluções que foram criadas para cidades inteligentes. Eu olho essas cidades e elas estão preocupadas com o cidadão em criar soluções para que atendam mobilidade urbana, a que atendam saúde deles, para que desenvolvam serviços públicos, governo digital, que se preocupem com uma série de soluções locais. Eu tenho soluções que, por exemplo, em Amsterdã, que eu criei PPPs, onde eu uno academia, setor privado e setor público. É uma solução única focada em mobilidade urbana. É uma solução que funciona, mas está focada em mobilidade. É o caso de Amsterdã. Eu tenho o caso de Barcelona, que desenvolve mobilidade urbana, mas é uma solução dentro de um bairro única que faz testes com startups. É uma área de inovação. É na cidade como um todo? Não. É uma área de testes que, para atender a população, que pode, no futuro, ser explorada para a cidade como um todo. E, por fim, eu tenho a Israel, que é um grande centro de inovação em Tel Aviv, que eu tenho um eixo central, que é o governo, que ele faz a integração de todas as startups que elas fazem a apresentação de solução. Qual o diferencial de todos esses exemplos que eu dei? Ele não cria soluções aleatórias, ele tem um eixo central que cada solução que uma startup apresenta, ela vê a integração de uma com a outra, que é aquele eixo central. Ah, essa solução que a startup apresentou se comunica com a educação, se comunica com saúde, se comunica com mobilidade, porque se não faz sentido eu ter aquela solução. É simplesmente aleatória e eu vou se perder no futuro. Essa é a diferença. No entanto, eu ainda não tenho uma cidade completamente inteligente, porque para eu ter uma cidade inteligente, eu ainda preciso caminhar a passos muito largos para poder conectar todas as cidades. Por quê?
Porque eu ainda preciso integrar toda uma cidade. Não é só a tecnologia, eu preciso caminhar com todas as áreas da cidade. A gente ainda não tem isso. Por favor, próximo. A gente tem vários caminhos ali. Pode deixar assim, por favor. Quando a gente olha as tendências, o que a gente está vendo caminhando? E aí eu vou passar bem rápido. A gente está vendo que as cidades estão caminhando para a seguinte forma, essa tendência. Engajamento das pessoas, que é o forte. E aí o que significa engajar as pessoas? Significa que as cidades cada vez mais estão procurando o engajamento delas nas cidades, participar cada vez mais das cidades. O que significa? Eu preciso de uma cidade onde a população mostre ou fale o que ela precisa, porque só assim a população informa para o legislativo, informa para o gestor público o que ela quer. Porque não é o gestor público que sabe o que a população quer, é a população que sabe o que ela precisa. Mais do que isso, a gente precisa acompanhar o envelhecimento da população, que é um fenômeno que também acontece com o Brasil. E é isso que a gente está vendo cada vez mais, o fenômeno do envelhecimento da população. No Brasil, a gente está vendo isso, que a gente está saindo de uma população mais jovem, que a gente ainda acha que a população do Brasil é jovem, para uma população mais velha. Hoje, a nossa população, que era uma média de 48 anos, está indo para uma população de 76,3. E as mulheres estão de 79,9. O que fazer com uma população mais velha assim? A cidade precisa se adaptar e criar melhores empregos. E como é que vai se manter essa população na cidade? Por favor, você pode ir avançando. Outra tendência é a busca por resiliência. Quando a gente olha isso, a gente olhar para a questão de saúde, uma questão dentro do município, como é que o município vai tratar a questão das doenças? Uma coisa que a gente enfrenta muito no Brasil é como é que a gente olha o prontuário da população. A gente já enfrentou muitas e muitas soluções para a saúde municipal. Hoje a gente tem uma proliferação de aplicativos para a saúde, mas a gente tem que lembrar que a população ela precisa de uma solução definitiva. E essa é a inteligência que a gente precisa dar. A solução ela não pode ser mudada a cada 4 anos, ela tem que ser hoje e ela tem que ser eterna. Por quê? Porque essa solução ela precisa se conectar com todas as demais soluções que a gente tem. E é um prontuário. Ela tem que ser do momento que eu tenho o nascimento de uma pessoa e até o óbito. Então ela tem que ser perpétua. E esse dado dessa pessoa tem que durar por muito tempo. Como é que eu posso fazer alguma coisa preditiva? Como é que eu tenho que saber se essa pessoa tem uma doença cardíaca? Como é que eu tenho que saber se essa pessoa tem um câncer ou ela vai desenvolver alguma coisa? Se eu tenho esse prontuário dessa pessoa. E para isso eu preciso guardar esse dado. E para isso eu preciso ter essa informação. Eu não posso ficar mudando todo esse dado. E para isso eu preciso administrar esse dado e conter. Como é que eu faço para essa informação ser mantida e não ser alterada? E aí a gente vai explorar um pouquinho. O problema é que quando a gente chega nas soluções do Brasil, esquecendo todos os exemplos que eu dei, a gente chega que nós temos soluções pontuais. Cada vez que a gente olha para o Brasil, a gente vê que nós temos soluções para poda de árvore, a gente tem uma solução para iluminação pública, a gente tem uma solução para monitoramento de veículos, a gente tem uma solução para drones, a gente tem uma solução para painel voltaico. E eu posso dar N exemplos, ou seja, uma solução pontual. Cadê a solução preocupada com o cidadão, integrada com todos os outros serviços? Mas alguém pode dar um exemplo. Mas eu tenho solução de serviços públicos integrados. Sim, mas eu preciso integrar muito mais os serviços públicos. Eu preciso integrar toda a questão de mobilidade. A gente também tem, mas a mobilidade precisa passar por uma outra integração muito maior. Multimodal, não mais monomodal. E aí é uma conversa muito mais profunda. Por fim, se a gente fosse pegar só um eixo, a gente poderia falar como é que a gente olha a qualidade de vida do cidadão, e aí eu estou colocando vários outros pontos para reflexão. A gente pode falar sobre a questão da qualidade de vida conectada com o urbanismo sustentável. O que é isso? A gente se preocupar com a qualidade de vida do cidadão, que ele precisa estar olhando
a questão da saúde, a questão da sustentabilidade que a gente fala tanto, e de que ele precisa estar o quê? Caminhando, andando a pé. Se for isso, como é que a gente olha a qualidade de vida atual que a gente não pode conseguir caminhar a pé dentro das nossas cidades? Porque, de novo, eu falei das calçadas. A gente não tem calçadas adequadas. E a gente pode olhar, que não dá para ver na apresentação agora, mas que a gente tem fotos. A gente não tem uma calçada adequada. Já imaginou as calçadas que a gente tem com mães com crianças no colo, ou mães grávidas, ou pessoas com deficiências? Como é que elas vão usar as nossas calçadas? E eu não estou falando de qualquer bairro, eu estou falando de áreas periféricas. Como é que elas vão caminhar e usar isso, ou caminhar até o transporte? Mais do que isso, se a gente for olhar nossos dados, porque nossas cidades têm uns outros problemas. Hoje a gente tem 24.344 pessoas moradores de rua. A gente teve um aumento gigantesco, porque a gente tinha 15.905 até 2015. Os dados de 2019, né, são de 24.344. Quer dizer, se forem olhar os dados de 2020, que é o último dado, eles já aumentaram mais um pouco. A gente tem 1.705 favelas, que representam mais de 2 milhões de habitantes. Isso, de novo, é a gente olhar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é que a gente desenvolve uma cidade inteligente que integra uma série de serviços olhando essas pessoas? Por que eu estou colocando todas essas reflexões? Porque eu preciso, de novo, olhando aquela questão de urbanização que eu falei no começo, olhando todos esses problemas que a gente tem, olhar essa cidade de uma maneira mais integradora para que eu faça um planejamento adequado. Não só olhando a tecnologia, mas sim olhando uma cidade mais humana que eu possa fazer uma ação de verdade nevrálgica. E como é que eu posso fazer isso? Com o papel do legislador. E esse é o papel desse plano. E qual que é a recomendação mais adequada? Bom, a gente precisa, na verdade, desenvolver um plano de forma adequada que a gente possa, primeiro, fazer uma integração de todos os planos da cidade. A gente precisa, na verdade, não ter mais planos cada vez mais vagos e de forma díspares, porque a gente está cada vez mais tendo planos ou planejamentos separados dentro da cidade e fazer uma integração de todas as informações. A gente precisa, na verdade, começar a perpetuar as informações do cidadão. Como eu falei, quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de educação, quando a gente está falando de mobilidade, como fica a informação do cidadão? Ela não deveria ser perpetuada? Está aí o papel do legislador. Como é que fica, talvez, esse dado? A segurança dele não deveria ser perpetuada? Como deve ser tratada? Não é, na verdade, definir a tecnologia, e sim como deve ser organizada a informação, como deve ser colocado esse dado, como deve ser garantida a segurança da informação e organizado e preparada a informação. E aí sim deixar na mão, talvez, da academia, do setor privado, de como é que deve ser disponibilizado o dado. E aí sim ser preparado, porque é mais fácil. Por que isso? Porque cada vez menos o setor público tem recursos. Se a gente disponibilizar esses dados, deixa na forma de outras cidades do mundo, essas informações acabam atraindo recursos do setor privado e da academia, a mão de obra mais fácil para poder desenvolver soluções fáceis que possam atrair para o setor público. Mas isso pode deixar na mão informações do cidadão? Não, porque a gente também tem dentro desse plano garantir a segurança de todas as informações do cidadão. E é isso que a gente tem que colocar dentro desse plano. Na verdade, são só algumas recomendações e acho que são todas essas visões que a gente tem que olhar e verificar dentro de um plano que possa ajudar essa comissão de estudos. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Elias de Souza. Pela ordem, presidente, Cris Monteiro. Pela ordem, vereadora Cris Monteiro. Bom, Elias, muito obrigada pela sua apresentação. Foi muito explanatória. Eu fiquei bastante embatucada
com aquela página que você mostra Barcelona, Tel Aviv e as outras cidades, onde você diz que aquelas não são smart cities, mas são cidades que possuem algum componente de cidades integradas, ou smart cities, seja lá como seja, né? Como for. E aí eu fiquei pensando, que associado a isso, a questão de que a gente tem que pensar a cidade, você mencionou, por exemplo, os idosos. Então, na década de 70, a nossa expectativa de vida era menor. Os jovens ainda queriam comprar carro. Hoje os jovens querem andar de bicicleta, querem usar outros modais. E aí, como é que a gente pode prever determinadas coisas? Eu não sei, em 1970, 80, a gente não podia imaginar que nos anos 2020 os jovens não iam querer carro. Era o sonho de todo jovem na época ter o seu carro, poder fazer suas coisas. Hoje em dia, não. Então, eu estou pensando no planejamento daqui para frente, o que vai acontecer? O desejo das pessoas, né? Qualquer outra coisa que a gente atualmente não consegue pensar, que vai emperrar a formação de smart cities, né? E eu me pergunto, será que é uma utopia? A gente vai ter sempre correndo atrás, né, do que está acontecendo, porque tem coisas que você não consegue prever. Eu fiquei meio embatucada, queria ver como é que a gente pode discutir isso. Não sei se você me fez de entender. Não, fez. Na verdade, a gente tem bastante fóruns de discussão disso. Estou te ouvindo. Então, a gente temos bastante fora de discussão nisso, e hoje a gente chama essa questão de futuro da regulação. Não, eu não estou ouvindo mais, perdão. Consegue dar um mute no seu microfone, vereadora Cris, por favor? Perdão, Acho que é isso. Bom, repetindo, a gente tem um problema hoje, uma discussão muito lá fora, principalmente na Europa, que a gente fala de futuro da regulação. E é esse olhar que você está mencionando. Como é que a gente pode ser um pouco mais preditivo, né, e não reativo na questão da legislação? É muito complicado, né, porque se você olha a legislação, o legislador está sempre correndo, porque inovação é muito, muito complicado, e está sempre olhando, quer dizer, surge alguma coisa e o legislador tem que ir regular, só que quando ele termina de regular, a inovação já morreu. E aí, isso é muito complicado. Vê a questão dos patinetes. É um exemplo. Quando você terminou de regular, que na verdade já tinha regulação, já tinha ido, né? Já morreu o patinete. Mas é só um exemplo. Mas como é que a gente realmente poderia prever que hoje a população sênior não quer mais carro? Mas podem outras coisas acontecer. Mas isso é a forma que a gente tem que começar a olhar, e a forma como hoje a Europa, América do Norte e alguns países do Commonwealth estão olhando. A gente tem que fazer uma legislação um pouco mais híbrida. É um pouco difícil quando a gente olha para uma legislação brasileira, que não é do Commonwealth, que é uma legislação um pouco mais romana, direito romano, porque ela tem que ser mais descritiva. Vai ser difícil a gente ter uma legislação híbrida que vai deixar mais aberta, mas a gente vai ter que começar a ter uma legislação mais um pouco mais palpável, que possa permitir que a gente absorva essas modernidades e não fique correndo tanto atrás. Mas ainda precisamos fazer um longo estudo sobre isso. O que a gente tem é ferramentas hoje e de inteligência artificial. Tem uma discussão muito grande no World Economic Forum, e essas ferramentas já estão sendo trazidas para o governo agora, e é muito legal. Tem o C4IR, que eu faço parte do estudo aqui no Brasil, que a gente está trazendo agora para o governo brasileiro, e tem uma apresentação agora no final do ano aqui para o Brasil, que é um manual sobre como é que a gente faz essa legislação um pouco mais híbrida, que é muito legal sobre isso. Mas ainda a gente está fazendo esse grande estudo, mas é difícil. É um passo de evolução dentro de um cenário muito de direito romano. Mas a gente tem esse desafio, mas, digo, a Europa caminha para uma legislação muito mais híbrida, de deixar mais aberto e não tão enraizada. Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tannenberg. Boa tarde, Elias. Eu gostei muito dessa tua última colocação e eu concordo muito com ela da questão que muitas vezes desregulamentar pode ser mais interessante do que regulamentar muita coisa, né? Então essa é uma questão que a gente precisa pensar bem quando a gente for propor alguma coisa em lei, que você mesmo disse, as coisas mudam muito rápidas, ainda mais hoje em dia. E é difícil a gente pensar numa regulamentação que seja mais de princípio, geral, e que não seja tão específica. Mas, enfim, essa é uma discussão que rende muito tempo. Mas o que eu queria perguntar para você é a questão, eu gostei também quando você colocou a questão de integração de diversos setores, ser algo transversal, porque isso é uma das maiores dificuldades de governos. Aliás, a criação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia na Prefeitura de São Paulo foi para tentar ajudar um pouco nisso. É óbvio que a gente não conseguiu totalmente, mas essa ideia de você fazer um trabalho transversal e integrar setores, porque muitas vezes os problemas e as soluções não são específicos da educação, da saúde ou de qualquer outra secretaria, perpassam muitas delas. E como fazer isso é que é um tremendo desafio. Eu queria te ouvir um pouco o que você sugere para que isso possa acontecer um pouco mais. Não é fácil, eu trabalho muitos anos em governo, ser de enorme dificuldade da gente trabalhar de forma intersecretarial, de forma transversal. Mas por isso é muito importante ouvir também a sua visão e a sua opinião sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado, Daniel. Mas eu também acho um desafio. Na verdade, eu espero e acho que a recomendação venha do plano, dessa comissão de estudos, porque eu acho que partindo desse plano de vocês, eu acho que a gente consegue propor um trabalho mais transversal. E é isso que eu tenho bastante expectativa. É muito difícil que venha da secretaria sem ter uma norma que proponha esse trabalho transversal, e essa é a minha leitura, Daniel. Se não tiver normativa, porque é assim que a gente trabalha, né, precisa ter uma regra que proponha um trabalho transversal para que uma secretaria possa. E precisa ter, antes de tudo, uma governança muito adequada para que todos trabalhem junto e deem a mão. É muito complicado você ver um gestor público sozinho trabalhando com outro, porque ele não consegue ter essa visão. Mas acho que a forma teria que ser um regulamento e ter essa diretriz vindo desse plano que vem agora de vocês. Acho que é a única forma, sendo bem objetivo. Obrigado, Elias. Mas, de novo, eu acho que só acrescentaria, para que a gente tenha sucesso, Daniel, deveríamos ter também indicadores. Não basta ter só um plano, a gente deveria ter formas de mensurar. Todo o plano dentro de gestão pública sempre tem indicadores, porque é assim que a gente mensura se a gente está no caminho certo ou não. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado. Pergunto aos demais colegas se querem fazer uso da palavra. Agradecemos ao senhor Elias de Souza. Muito obrigado, Elias, viu? Uma excelente apresentação. Parabéns. Passo a palavra para a senhora Raquel Cardamone. Por favor. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Obrigada, queria agradecer também, né, o convite da comissão. A gente fica muito feliz quando somos especialistas aí no tema de cidade inteligente e a gente vê uma comissão criada somente para o tema. Fica muito mais fácil eu apresentar aqui depois na explanação, né, do Elias, sempre dando uma aula sobre como que a gente deve olhar o tema de cidades inteligentes. Super importante a gente ter claro que ele começou lá atrás com tecnologia e hoje ele já abraça, né, outros conceitos como cidades inteligentes, cidades sustentáveis. Ele é muito mais do que a tecnologia. A tecnologia veio aí para nos ajudar a acelerar todo esse processo. Vou pedir para colocar a apresentação. E foi um ótimo gancho, né, para a gente iniciar
a apresentação que o Elias deu no final, que é a questão dos indicadores. Quando a gente fala a avaliar uma cidade, a gente precisa, né, tudo que a gente consegue monitorar, a gente consegue melhorar. Então, partes do princípio que a gente precisa para entender e desenvolver um plano de cidade inteligente muito robusto, avaliar como que está a cidade naquele momento, qual é o seu, né, diagnóstico atual e monitorar isso para que a gente possa dar continuidade às melhorias e à absorção da tecnologia. Achei bem interessante a pergunta, né, da Cris Monteiro em relação a como que a gente chega lá, né? A gente tem tantas cidades aí que a gente tem como referência na questão de cidades inteligentes, mas como que a gente chega lá? Como que a gente passa, né, a cada vez mais absorver, dar um upgrade na cidade para que a gente possa chegar, né, a tornar uma cidade inteligente, que é algo que vai ser vivo sempre. Nos conceitos de cidades inteligentes, a gente fala bastante, né, da questão da absorção de tecnologia, mas muito, né, essa questão de que o centro da cidade, né, o centro de todas as melhorias deve ser, né, o cidadão. E como que a gente faz isso? Então aqui a gente trouxe uma versão prática de como olhar os indicadores, pode seguir. Quando a gente olha, né, uma cidade aqui, a gente está dando exemplo da cidade de Campinas, a gente tem essa análise, né, tem um observatório de São Paulo, riquíssimo em informação. Aqui a gente já vai avaliar a cidade em 10 áreas. Então, como que a gente faz de uma forma também integrada, né, outro ponto importante que o Daniel trouxe aqui, como que a gente olha a cidade de uma forma integrada. Então, a gente tem área de energia, segurança, educação, tecnologia, inovação, empreendedorismo, meio ambiente, urbanismo, mobilidade, né, tão importante, ainda mais quando a gente fala de uma cidade como a cidade de São Paulo. E tudo isso, como que a gente pode olhar isso de uma forma integrada? E aí, quando a gente segue, a gente elencou 160 indicadores, né, um pouco da introdução, da onde a gente chegou, né. Eu sou pesquisadora hoje na Unicamp, do tema de cidades inteligentes, venho aí há 6 anos estudando o tema e avaliei quais são os indicadores, né, junto com o time, quais são os indicadores para a gente olhar se uma cidade ou avaliar se uma cidade é inteligente ou não. Então a gente buscou tanto as padronizações que a gente tem da ISO, né, hoje já existem mais de 3 ISOs de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades resilientes. A gente também avaliou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que é todo um direcionamento muito importante também, que ele tem metas, né, de como a gente consegue chegar ao nível de uma cidade sustentável. Também agora o tão falado ESG, né, toda essa questão de olhar os pilares da social, governança e também de meio ambiente. E a gente elencou 160 indicadores, todos de dados públicos. Então não é que faltam, né, informações, as informações estão aí, mas como que a gente copila elas e monta elas de uma forma que a gente possa comparar a cidade para entender como que é a performance dela. Então aqui a gente tem, como exemplo, tem indicadores de educação, indicadores de meio ambiente também. Então a partir daí a gente tem indicadores padronizados, como a porcentagem da população urbana aí sendo atendida, né, pelo sistema de esgoto, como que a gente, né, desde os básicos indicadores que a gente tem até os indicadores, né, mais avançados em termos de como que a gente está em relação a toda a infraestrutura de tecnologia e comunicação, todos esses alinhados a fontes, né, dados de fontes oficiais e também com referências aí metodológicas de todas as referências que a gente tem, tanto da ISO, não está dando para ver ali, mas a gente tem a ISO, a ONU e todos esses encaminhamentos também que a gente está falando sobre sustentabilidade. Então aqui a gente dá um perfil das cidades, está disponível de forma aberta para avaliar. A gente faz, cada um dos indicadores já traz também a parte do monitoramento do dado e a relação com as ODS. Pode seguir. Então aqui é na forma prática, além de a gente identificar, né, o diagnóstico da cidade, entender qual a posição dela e a performance dela e comparar as cidades, né, a gente tem muitas boas práticas, iniciativas, né, no mundo, como eles deu exemplo, como também aqui no Brasil. Então como a gente faz para a gente poder fazer essa troca de boas práticas e soluções e olhar soluções tecnológicas que já existem. Então a gente montou também um banco, que é o acesso gratuito, um banco completo com mais de 1.200 soluções e boas práticas, onde a gente consegue entender o que outras cidades estão fazendo em cada uma das áreas. A gente quer olhar só mobilidade, e lá a gente quer olhar saúde, e aí sim a gente consegue, né, tangibilizar essa questão do conceito de cidades inteligentes. A
gente já tem o diagnóstico, a gente tem os dados na cidade, né, de São Paulo, a gente tem os dados, né, essa comissão tem todo o acesso ao observatório, que é da prefeitura, que tem grande quantidade de dados. Agora, como a gente formata isso, né, num plano de cidade, entende qual que é o diagnóstico atual da cidade e consegue também correlacionar com as soluções e boas práticas de outras cidades. Então, aqui está em efetivo, na prática, como que a gente pode aplicar. Pode ir seguindo e depois você pode começar, porque acho que você começou pelo final. E aí aqui, como que a gente está tangibilizando, né, uma ferramenta que a gente tem toda a parte de como a gente usa os dados, né, públicos para transformar isso em diagnóstico e mapeamento de soluções, então isso de forma prática está disponível. Agora, né, eu vendo aqui também como pesquisadora, né, a gente, sempre que a gente conversa muito sobre o tema, né, de cidades inteligentes, a gente acha muito importante, né, todos os especialistas, Elias deu né, explicou também o conceito para a gente poder sempre enraizar essa questão do que é a cidade inteligente. Pode seguir? Um breve histórico, já comentei, mas venho do setor privado, mas sempre fui uma apaixonada em cidades, apaixonada na gestão pública, e há 6 anos entrei no mestrado na Unicamp, hoje eu dou aula no tema de cidades inteligentes e fundei aí a Bright Six. Além disso, também eu trouxe aqui, acho que é super importante, né, a gente trabalhar com a questão de conceito, olhar a teoria, né, olhar muito para a prática, mas também na teoria. Aqui está disponível o curso de Cidades Inteligentes da Unicamp, é gratuito para a gestão pública, então para todos, né, vereadores aí, todo mundo que quiser participar, 32 horas para a gestão pública, ele é gratuito. E aí, né, a gente entra no tema, né, que a gente já foi bem apresentado aqui para o Elias, mas ele vem ganhando uma notoriedade muito grande, né, recentemente. Então a gente teve aí capas das principais revistas, a gente fala de governo 4.0, cidades inteligentes, cidades digitais, né, cidades sustentáveis. É claro, cada um, né, cidades digitais não é cidades inteligentes, a gente na nossa visão, cidades inteligentes engloba, né, esses diversos conceitos, mas principalmente como que a gente utiliza esse mundo de tecnologia que está sendo, né, mundo de dados que estão sendo gerados pela tecnologia de uma forma mais adequada para que a gente possa entender a nossa realidade, como que a gente tem que melhorar a cidade. E sempre, né, visando a questão da qualidade de vida, como que a gente aumenta e melhora a questão de qualidade de vida em todas as cidades, pelo fato da grande urbanização que já foi colocado aqui muito bem pelo Elias. E aqui, né, não vou repetir o que já foi falado ali, né, o nosso principal objetivo é como que a gente utiliza muito melhor os recursos, seja os recursos humanos, seja os recursos naturais, e também toda a infraestrutura atual da cidade, mas como que a gente cada vez mais utiliza de uma maneira muito melhor, por conta do que a gente está vivendo, né, da aceleração aí do crescimento, mais de 70% da população mundial vivendo nas cidades. Isso, né, trouxe grandes desafios. E aí, como né, a tecnologia ela pode ajudar, né, a gente tem a questão do crescimento aí da utilização da tecnologia gerando dados. Principalmente a gente vai focar aqui hoje em falar como que a gente utiliza dados para dar uma realidade ainda do que está acontecendo e como que a gente gerencia melhor a cidade e como que a gente usa, né, as soluções e boas práticas aí que a gente tem no resto do mundo e também que a gente pode gerar aqui para melhorar a vida na cidade. E isso foi feito, né, quando a gente fala muito de tecnologia, isso teve a inovação e a tecnologia fez uma disrupção muito grande, né, no setor privado, e a gente precisa usar isso agora para o setor público, né, a gente vem utilizando, mas como que a gente consegue acelerar isso, e a cidade de São Paulo é um grande exemplo para que a gente possa fazer isso, né, de uma forma, absorver isso de uma forma muito mais rápida no Brasil. Então, né, como bem o Elias comentou, está sendo falado, né, esse tema, mas a gente precisa estar longe de ser da forma como deveria ser aqui no Brasil. A gente precisa acelerar muito a questão de absorção do tema e desse conceito para que a gente tenha planejamentos melhores das cidades e aproveite o que a gente tem hoje em termos de inovação que o setor privado está usando mais que o setor público. E gere principalmente a eficiência. E aí, para contextualizar, né, quando a gente fala, né, com a gestão pública, aí a gente diz, né, em relação a como que você está na questão da gestão, a gente tem muitas perguntas e questões em relação por onde começar,
né, que foi um pouco do que a gente falou aqui, né, como financiar, como melhorar e como evoluir. Então, para isso a gente precisa, né, e para isso o conceito vem e a gente precisa entender bem, porque ele pode nos ajudar nesse caminho. Quando a gente diz do conceito, ele tem que ser aplicado, né, de uma forma de sistema integrado, como o Daniel falou e o Elias também, em relação a como que a gente pode olhar o conceito de cidades inteligentes e aplicar ele em todas as áreas, e ele precisa se conversar com todas as áreas também, ele precisa trabalhar como se fosse um sistema integrado, né, que é algo que a gente não, também tem um desafio aí nas cidades no Brasil hoje, né, as secretarias trabalham muito como silos. Como que a gente faz para que a gente utilize, né, a tecnologia para ajudar a conectar tudo isso, para que a gente possa aprender cada vez mais e também gerar informações que podem ser usadas transversalmente, né, isso é muito importante. Aqui a gente traz as 10 áreas, né, que a gente, né, separa aí como conceito de cidade inteligente, tem diversos conceitos, mas um dos conceitos que é utilizado, que na nossa visão e também que a gente tem acompanhado aí, é a questão de, para uma cidade ser inteligente, a gente coloca ali 10 áreas, ela precisa no mínimo aplicar, né, muito bem esse conceito em 8 das áreas, né, ela precisa não ser só ter um diferencial, né, super eficiente, super moderno, ou super atender muito bem a população na área da saúde, mas ela precisa também na área da segurança, da mobilidade, da educação, tem que ser aplicado em todas as áreas. E aí que vem, né, acho que no próximo slide aí, um reforço do que também foi dito aqui hoje. Não existe, né, também na nossa visão, uma cidade inteligente já. Existem cidades muito avançadas no tema. E avançadas por quê? Porque eles já começaram a absorver isso nos seus planos, né, estratégicos de cidades. Então aqui também tem exemplos de referência de cidades, né, que estão aí caminhando há bastante tempo no tema. E o Brasil consegue correr atrás também, a gente usar e aprender o que está sendo feito lá e também o que a gente tem feito aqui com as iniciativas que a gente tem feito aqui, para que a gente possa levar esse tema e a gente consiga, né, não está aparecendo ali, mas a gente tem um mapa ali mostrando que no Brasil a gente tem potencial, porém não temos ainda marcado uma cidade forte na questão de cidades inteligentes, no princípio que tem que ser, né, a absorção em todas as áreas. E de novo, né, a gente também, muito do que a gente fala do tema de cidades inteligentes é como que a gente utiliza, né, a tecnologia e a inovação, como a gente utiliza também todos esses conceitos de sustentabilidade, de como que a gente trabalha com toda a questão de urbanização de uma forma muito melhor e como que também a gente utiliza os dados de uma forma mais inteligente, para que a gente possa entender a visão da situação, né, atual, ter uma visão da situação atual da cidade, saber naquele momento o que está acontecendo, e para isso, né, a gente entende muito e aprende sobre os problemas, como que a gente também tem uma otimização em tempo real, como que a gente usa hoje todos os aplicativos, sistemas e os centros de operação para que a gente possa também utilizar a capacidade da tecnologia para melhorar a situação da cidade a cada segundo em tempo real, né, quando a gente utiliza isso de uma maneira inteligente, reduzindo o impacto de um acidente de trânsito, sendo mais rápido numa emergência, salvando uma vida, né, prevendo catástrofes como que a gente acabou de ver, né, recentemente, é possível, a gente já tem sistemas para isso, agora tem que usar. Tem sistemas, tem formas de fazer e tem sistemas gratuitos, a gente não está falando só de investimento, a gente está falando de utilizar dados e muitas vezes tem sistemas que são acessíveis e são sistemas que não necessitam de tanto investimento. E aí a gente, né, utilizar também, utilizar dados, pode voltar ao anterior, por favor, utilizar principalmente, né, dados também para, né, a predição, né, detectar problemas e oportunidades enquanto há tempo ainda para fazer a diferença. Então a gente usa para evitar problemas. Então a gente vai lá, aprende sobre os problemas na visão, né, na situação atual, a gente consegue movimentar e melhorar o impacto daquele problema se a gente está vendo em tempo real e também evita problema quando a gente está analisando isso, analisando histórico. E um exemplo disso, pode passar para o próximo, é o que a gente pode fazer aí na parte de segurança, né, como a gente consegue analisar dados e gerar uma movimentação sem novos, né, policiais. A gente tem um caso de redução de 30% da criminalidade, só avaliando hotspots, né, onde mais
acontecia crime. Então, utilizando a mesma infraestrutura, mas de uma maneira diferente, mais aplicável, utilizando o histórico de dados. Aqui, né, é um exemplo não de solução, porque isso também já está bem utilizado também na cidade de São Paulo, a questão do, né, do estacionamento inteligente, mas aqui a gente mostra um exemplo de como isso, né, esse tema de cidades inteligentes, ele é recorrente, a gente precisa estar sempre se atualizando por conta da inovação, porque existem dois tipos, né, de solução para você ter parar o carro de maneira inteligente, né, essa solução veio para melhorar, reduzir, né, o tempo das pessoas em parar o carro. Isso foi feito um estudo que chega a ter uma redução de até 30%, né, de trânsito nos centros urbanos. E quando ela veio num formato, né, de aplicativo, tem sensor na infraestrutura da rua, mas já existem outros que têm um custo muito menor, como uma câmera que já identifica se a vaca está vazia ou não. Então vai se evoluindo e vai se tornando soluções mais acessíveis e que vão gerando aí possibilidades para diversas cidades aplicarem. Nem todas, né, teriam a capacidade de absorver a primeira solução. E aí a utilização de um exemplo, né, da utilização muito tangível, né, da utilização do conceito de cidades inteligentes e utilização de uma ferramenta gratuita, né, o programa do Waze, que hoje disponibiliza informação gratuita aí para cidades, aqui também vocês, né, já utilizam. Então tem um exemplo muito forte de como que a gente pode reduzir o tempo que o cidadão fica no trânsito utilizando e analisando dados. E aqui, né, um dos, né, gráficos bem impactantes que a gente, né, vê em relação à perda de vidas, né, quando a gente entende também que muitas vidas poderiam ser salvas, né, ter redução se a gente tivesse um atendimento mais rápido. E aí foi feito, né, esse aplicativo, um sistema que torna todo cidadão como um salva-vidas, né, a gente ensina os primeiros socorros, e quando um cidadão hoje ele passa mal e tem um ataque cardíaco especificamente para esse problema, né, que poderia aí ter uma redução de 30% dos casos, né, de mortes se tivesse um atendimento mais rápido. A gente também tem um desafio, né, na gestão pública né, da infraestrutura, de toda a estrutura para fazer esse atendimento. Então aqui tem uma ideia interessante o que foi aplicada, que é tornar o cidadão a saber fazer os primeiros socorros e com isso chegar muito mais rápido no atendimento de uma pessoa que está passando mal. E mesmo assim, né, a gente chama a ambulância, mas ela chega depois, mas ela vem já com uma preparação daquele cidadão que isso pode, né, os primeiros socorros muito simples pode aí reduzir até 30% dos impactos de alguém que está tendo ataque cardíaco. Todo mundo anda de celular hoje, né, a gente tem geolocalização, o aplicativo a pessoa se cadastra, faz um treinamento, se cadastra e a partir de então, né, a gente tem um sistema rápido aí de atendimento, né, uma pessoa pode estar passando mal na sala ao lado, como que a gente usa isso para, sem nenhum investimento adicional, a gente fazer com que a cidadania, né, com que outros cidadãos também ajudem nesse atendimento em redução, principalmente dos impactos de morte, né, no caso de ataque cardíaco, que é uma grande doença e leva bastante cidadãos no mundo todo, no Brasil também, e é um impacto muito grande com uma solução baixo custo, né, e, de novo, a aplicação aí de como que a gente pode usar, né, o nosso cidadão envolver, engajar e, ao mesmo tempo, salvar vidas com uma redução também em investimento. Aí aqui, né, a gente tem outros exemplos, né, a gente fala muito, aqui está muito fora, né, das cidades brasileiras, se você botar sensor aqui tem um exemplo de uma limpeza, né, urbana feita, né, com sensores nas latas de lixo, né, e quando a gente sempre apresenta isso, o pessoal fala, mas isso é muito Barcelona, tá fora, não é Brasil. Hoje em dia os sensores são muito mais acessíveis, né, a gente consegue soluções que estão avançando, de colocar, né, desde na lata de lixo, como a gente tem visto, desde até bueiros, né, que estão sendo desenvolvidos. Tem várias iniciativas do Brasil para isso, porque a gente sabe dos alagamentos que dão. Nesse caso específico é para melhorar a rota de limpeza, reduz, né, drasticamente o custo, né, que a gente tem de fazer a limpeza aí na cidade, e a gente utiliza o recurso
tanto, né, da infraestrutura que a gente tem, né, como evita CO2, faz com que todo o trajeto de limpeza seja feito de uma maneira muito mais otimizada pelo fato de ter um sensor identificando quais são as latas que precisam ser limpas. Eu não preciso passar por todos os, né, milhares aí de pontos, eu faço uma rota muito mais otimizada, utilizo, né, a equipe aí de uma maneira muito mais otimizada do que a gente tem hoje. Então, cada vez mais essas soluções também estão vindo e estão fazendo com que a gente tenha aí possibilidades que antes não eram viáveis para o Brasil. E aqui já foi falado, né, a gente tem tanto Singapura quanto, né, uma cidade, muito que a gente fala, né, de grandes cidades que já estão com iniciativas, mas também temos cidades pequenas, né, a cidade é uma cidade muito pequena e que tem aplicação aí da questão do conceito também em diversas áreas. Então, quando a gente fala, né, de fazer toda a parte de monitoramento, do policiamento, coisas que para nós, né, hoje a gente fala, isso deveria ser já padrão, porque a gente tem né, formas e soluções de fazer isso, mas ainda não se vê tão forte como a gente utiliza esse dado. Às vezes está monitorado, mas não está sendo, né, fortemente utilizado. Então, aqui são aplicações desde como eu me comunico com aquele cidadão e utilizo o Wi-Fi público para isso, como a gente faz para, né, fazer toda a gestão aí dos mais de 10 mil sensores, nesse caso, que tem nessa cidade, como que a gente faz para ter tudo isso de uma forma integrada ali no centro de controles, também para uma cidade pequena, né? Então, a gente consegue também tangibilizar isso na hora que a gente usa, né, cidades grandes como exemplo e leva isso para outras cidades. E aí, Singapura também tem diversas aí inspirações, podemos, né, levar em consideração, é um exemplo também, onde a gente pode aprender bastante. Pode seguir. E aí, para finalizar, né, a gente trazer aqui, de novo, né, como que a gente traz o pensamento, né, do conceito de cidades inteligentes de uma forma onde a gente tem uma disrupção do que a gente pensava antes, né, como que a gente resolve o problema de uma maneira mais otimizada. Aqui tem um exemplo que é o poste, antes era para iluminar, hoje já, né, já pode ser utilizado para diversas coisas. Então, como que a gente tem que se preparar e usar uma infraestrutura que antes tinha uma função para diversas funções, né? Então, como que a gente pode, num plano de cidade inteligente, né, como o município de São Paulo, entender quais são hoje as tecnologias que estão desenvolvidas para que a gente possa absorver elas, para que a gente tenha o acompanhamento dessa tendência de utilizar, né, esses sistemas e dados para que a gente possa entregar um serviço melhor, um serviço com mais qualidade, com menor custo, né, mais eficiente, mais rápido e engajar melhor o cidadão. Então, aqui, um exemplo aí das possibilidades que a gente tem hoje, né, com os postes, tanto de comunicação quanto, né, de botão de emergência, como de sensores. Muitos já estão em operação, mas como que a gente também pode ampliar antes, exemplificar aí como a gente, né, utilizar as infraestruturas que a gente tem hoje, mas renovar e como que a gente pode ir dando um upgrade mesmo que a gente fala, né, na cidade, em termos de cidades inteligentes. Pode seguir. E aqui, né, a gente está fechando também, mas a gente tem uma solução que eu gosto bastante de toda a apresentação a gente traz, que é outro exemplo, né, bem com esse olhar no cidadão, no centro, que a gente fala que todas essas soluções de geração de dados, o que a gente quer no final é como que a gente atende melhor o cidadão. E aqui tem uma solução, né, de redução de morte de idoso, né, a gente sabe, né, da idade, né, a terceira idade, o crescimento, então a gente aqui traz um cuidado muito especial que foi feito pela gestão pública em disponibilizar, né, é uma solução de Singapura que pode ser aplicado aí, né, em todo mundo, pelo fato de ter muito acidente, mortalidade, terceira idade ao atravessar a rua. Eles criaram, né, no semáforo uma forma de identificar, todo mundo tem um cartão lá, né, todo cidadão, quando passa, quando é alguém da terceira idade, eles aumentam a quantidade de tempo para fazer uma travessia. Tão simples, né, a gente fala, nossa, por que a gente nunca pensou nisso? É altíssimo, né, a questão da mortalidade do trânsito, né, de idoso, e aqui está um cuidado, né, importante que a gente tem, né, especial aí para a terceira idade. Imagina eles, assim, como que se sentem muito mais tranquilos quando tem mais tempo. Então aqui, de novo, não estou falando da tecnologia de ter isso, ter o cartão, ter o chip, não é isso.
como a gente usa a tecnologia para entregar esse cuidado, para reduzir morte, para a gente ter um cuidado melhor. No final, né, impactar toda a qualidade mesmo de vida da cidade é tangível. Né? A gente não trouxe aqui todas as soluções que a gente tem, são mais de 1.200, são todas já aplicadas em cidades, estão gerando resultado. Então, é possível a gente entender o que, né, a cidade hoje precisa, a partir de diagnósticos, a partir de tantas consultorias que hoje a gente tenha, né, e tem essa possibilidade desse grupo hoje de estar indo buscar o melhor que há sobre o conceito, para que a gente entenda a cidade atualmente e aplique, né, quais são essas boas práticas e soluções que já existem e estão muito mais acessíveis hoje do que era no passado. Não é fácil, né, pode passar. Não é simples, a gente tem iniciativas no Brasil, né, pode passar, e também em São Paulo, a própria Prefeitura de São Paulo aí, com diversas iniciativas. Não é tão simples, é muito complexo, né, a gestão pública, quando a gente tem que olhar todas as áreas, e a gente falou bastante aqui também de como envolver a questão da urbanização, como a gente faz planos, né, muito mais abrangentes em termos, né, a gente do olhar, né, ter um olhar para a cidade também, para a questão social, isso é extremamente relevante, mas como que a gente usa hoje toda essa aceleração que a gente tem mesmo pelas tecnologias, né, para que a gente possa alcançar isso de uma maneira mais rápida, né, e mais fácil. Então aqui o tema nosso hoje, especificamente também foi trazer alguns exemplos disso, mostrar que é tangível, né, a gente tem várias soluções, aqui a gente focou em outras soluções fora, mas a gente tem iniciativas muito relevantes também aqui no Brasil. Em São Paulo, né, tem esse exemplo, né, tem toda a estrutura, todo o time agora, ainda mais com essa comissão, de fazer isso, dar exemplo para o Brasil. Fico aqui espero que a gente tenha dado ainda mais motivação para essa equipe, né, que está fazendo o plano de cidade inteligente da cidade. Muito obrigado, Raquel. Tem uma pergunta para você. Você falou bastante sobre sensores na cidade, deu exemplos de várias cidades. Você entende que esses sensores, eles devem ser colocados pela iniciativa pública, ou você acha que a iniciativa privada também pode colocar esses sensores no espaço público? É uma ótima pergunta, mas assim, é bem apropriado. Desculpa aí também pelos esses casos que você analisou, se eles são mais públicos ou privados. As duas formas, né? A gente pode tanto ter uma iniciativa, acho que a Cris abriu o microfone, será? Obrigada. Pode ser colocado das duas formas. O que a gente vê hoje para ser mais, né, como a gente tem um desenvolvimento muito grande, quando a gente tem uma parceria público-privada, isso tem, né, uma efetividade também. Então, isso a gente vê, por exemplo, no caso de iluminação pública, estão sendo aplicadas em cidades, né, quando a gente vê a realidade, já são as que foram, né, via PPPs, então parcerias públicos-privadas, aí tem um incentivo da iniciativa privada também. Nós, quando a gente olha, né, o tema de cidades inteligentes, não é só a gestão pública que tem que aplicar, né, a gente vê que para o tema acontecer, a gente precisa da gestão pública, do setor privado, das universidades e do cidadão. Então, se não tiver toda essa, né, todo esse conjunto trabalhando para acontecer, o setor público aí vai demorar muito mais. Então, é possível, né, dependendo da avaliação do caso e da forma como que né, tá a situação da cidade, já tem alternativa, sim, de fazer isso em conjunto com o setor privado. E várias alternativas que estão dando muito sucesso, né, estão dando resultados positivos, porque estão acontecendo, estão sendo monitoradas e estão sendo efetivas. Então, é um caminho interessante também. Perfeito. Esses casos, principalmente de Singapura ou até Barcelona, eles são mais públicos ou privados? Você sabe? Sabe dizer? Os dois, né? É sempre os dois. Na nossa visão, é sempre os dois. Acho que não tem, né, ao crescimento efetivo, a gente fala que não, se só for setor público, vai demorar muito mais. Setor privado sempre tem junto, é muito mais rápido, tem a questão do monitoramento da eficiência, né, tem a questão do financiamento, que tem também um desafio, né, a gente sabe que é complexo o orçamento das cidades, não dá para fazer tudo, tem que escolher como que a gente pode priorizar e como que a gente pode viabilizar projetos que antes não seriam via
setor privado. Perfeito. Na sua visão, por exemplo, você acha... É que eu não sei se quando você fala uma parceria público-privada, se na verdade é o público contratando o privado para fazer algo, certo? Que não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, por exemplo, digamos que uma imobiliária resolveu colocar sensores de ruído na cidade de São Paulo inteira para dar essa informação para os seus clientes em aluguel de imóveis, por exemplo, de saber se a rua é barulhenta ou não é barulhenta, etc. Você acha que o município ele deve permitir que essa imobiliária possa colocar esses sensores no município espalhado? Se esses dados, por estarem no ambiente público, devem ser compartilhados ou se deve estar sendo restrito só para eles? Como que vocês pensam sobre isso, por exemplo? Legal. De novo, uma ótima pergunta, né? Na minha visão, o setor público pode se beneficiar, né, de inovações que estão sendo feitas aí, como, né, sensores que sejam em condomínios, os condomínios estão cada vez mais integrados e precisa integrar essa informação, mas tem a responsabilidade, né, dos dois lados, não dá para a gente passar a responsabilidade para o setor privado para isso, mas ele deve se beneficiar sim, de uma forma integrada, como que pode utilizar a infraestrutura que está sendo feita. A gente tem conversado, a gente tem dado bastante apoio também para construtoras que estão pensando em como, né, essa cidade ela tem que ser mais inteligente, como a gente pode pensar em cada construção, em cada desenvolvimento imobiliário que a gente vai fazer, de uma maneira também que possa conversar com essa infraestrutura que está dando. Então, a troca e a integração eu vejo como muito positiva. E é preciso, né, ter esse tipo de integração para a gente utilizar, porque a cidade pode ter um número muito maior de câmeras se ela se integrar também com o setor privado. Agora, tem, né, a questão da responsabilidade do setor público em ter ali, no mínimo, toda a infraestrutura para a gente ter uma central, né, de operações que possa cobrir, né, as áreas que sejam relevantes, de uma forma que possa utilizar também a questão do setor privado, né? A gente fala, a própria parceria do Waze mostra isso, né? O Waze ele disponibiliza muito mais câmeras para a cidade de uma forma gratuita, né? Um acidente pode ser muito mais rápido identificado se a gente utilizar um sistema que é, né, de uma empresa privada. Então essa troca é muito rica e tem uma possibilidade muito grande de trazer benefícios para a gestão pública sem custos, assim como traz também para o setor privado, né? Então é uma troca de informações que pode ser muito relevante. Então, na nossa visão, há muito benefício uma troca de benefícios aí em relação positivos em troca de informação entre setor público e setor privado, mas deixando aí as responsabilidades de cada um. Perfeito. Um comentário, você falou sobre câmeras e tal. O município de São Paulo, eu não sei que pé tá, mas até julho do ano passado tinha um sistema chamado City Câmeras, que os municípios podiam integrar suas câmeras no sistema da prefeitura, que era realmente muito bom. Eu sei que eu tinha conversado com a secretária de segurança no passado, agora não lembro que situação tá, mas estavam trabalhando numa espécie de licitação para, enfim, ter um novo sistema melhor ainda sobre isso, mas eu acredito que sim, né, a integração, fornecimento de dados vindo de métodos particulares ou privados podem trazer um benefício para todo mundo. Sim, sem dúvida. Trabalho em conjunto, né, que sempre fala sozinho. Perguntas aos demais colegas se querem fazer uso da palavra. Vereador Marlon Beatriz Monteiro, sim, por gentileza. Raquel, obrigada, a gente já esteve juntas, né, numa live falando sobre os GovTechs, então é um prazer te rever aqui novamente, uma pena que eu não estou aí pessoalmente. Você sabe, né, você colaborou com a gente tem um projeto de dados abertos que eu acredito que vai ajudar muito, né, esse tipo de trabalho que você vem fazer. Estou muito contente, o projeto já foi aprovado em primeira votação e deve entrar agora na próxima aprovação para projeto de vereador. A pergunta que eu tenho a Bright Cities, né, ela já vem ajudando algumas cidades do Brasil. Eu li um mapa, né, onde tem lá Toronto, Vancouver, algumas cidades na Europa, e nenhuma, né, pelo menos você falou, parece que não tem nada na América Latina, mas no Brasil, São Paulo, então já tem alguma coisa. Vocês estão já trabalhando com uma cidade desse sentido?
Já, Cris, eu acho que assim, é super importante dizer isso, né? Porque a gente veio aqui também, né, foi solicitado para a gente trazer um pouco do conceito, mas também é importante falar da prática, né, a gente falou de soluções ali, mas hoje a gente já tem cidades de 1.500 habitantes até, né, grandes cidades como Campinas, Curitiba, a gente também tem adequação da forma como o diagnóstico é feito, independe da cidade, pelo fato da gente olhar, né, esses indicadores padronizados, mas ao mesmo tempo a gente olha qual que é o planejamento e o comparativo com cidades, né, que são adequadas para aquele comparativo, cidades pequenas com cidades médias, cidades grandes. Então hoje, quando a gente olha uma cidade muito pequena, né, provavelmente a gente é a maior fonte de dados daquela cidade. Quando a gente olha uma cidade como São Paulo, que já tem um mundo de dados, a gente vem para muito mais ajudar e agregar no mapeamento de soluções e também nesse comparativo que a gente tem de cidades fora de performance. Olha, dá para a gente chegar nesse indicador, porque cidades com a mesma característica, né, estão chegando. E que principalmente para a gente olhar essas tendências, essas novas soluções, essas novas formas de solucionar o problema, né, que a gente traz. Então, é aplicável o tema, na nossa visão, né, é aplicável em qualquer tamanho de cidade. É acessível a gente conseguir aplicar o conceito, pensando qual que é a situação hoje da cidade e o que eu tenho que ir absorvendo de solução para que a gente possa chegar lá. Né? Mas, inicialmente, é uma área da saúde, né? Cidades menores, a gente vai muito na saúde, na educação e na segurança, e aí depois a gente vai acoplando, né? Depende muito da qual que é a situação naquela cidade. Mas é possível a gente hoje olhar uma cidade e ir absorvendo essas inovações para que a gente possa chegar lá. Tem muita solução que a gente traz, que são soluções desde saneamento básico, que foram desenvolvidas em universidades aqui no Brasil, são muito acessíveis, né, que dá para serem aplicadas, até, né, soluções mais disruptivas. Então, né, até o do bueiro inteligente, que seria bem útil, né, também, tem muitos desafios, e que tem lá fora, mas aqui a gente melhorou, né, tem muita solução do bueiro inteligente que foi criada aqui, a gente já tem disponível, está lá, né, já foi aplicada, já está funcionando, foi gerando resultado e evitando, né, problemas maiores aí para o cidadão. Mas é aplicável, sim, a qualquer tamanho de cidade. Obrigada. Pergunto aos demais colegas que querem fazer uso da palavra. Vou dar prosseguimento aqui à votação do primeiro requerimento. Estou aqui com o nosso presente também, nobre colega vereador Bioto. E faço a pergunta em relação... Vou reler o requerimento de novo. Requerimento do vereador Marlon Luz. Requeiro, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 99 do Regimento Interno, a prorrogação do prazo